Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Você sofre com falta de confiança? Você não confia em si mesmo para realizar e concretizar planos? Sempre tem dúvidas sobre como agir e muitas vezes congela e não consegue decidir nada? Vamos falar sobre insegurança hoje, tá? A autoconfiança é essencial na vida de qualquer pessoa, sabe? Para que a gente realize coisas, né? Sem autoconfiança, nós não conseguimos tomar decisões satisfatórias, positivas, né? E dependendo do grau de insegurança, muitas vezes nós nem conseguimos decidir o que fazer. A insegurança é um estado emocional proveniente de um sentimento muito ruim, que é o sentimento de inferioridade. Se você sente que as pessoas são superiores a você, você nunca vai se achar boa o suficiente para resolver sua vida, para fazer suas escolhas, né? Para recusar coisas ou até para ser amada. Vamos falar um pouquinho das características das pessoas inseguras, né? A pessoa insegura, ela é extremamente perfeccionista, justamente por se achar incapaz ou menos do que os outros. Então ela tem muito medo da avaliação alheia, ela sempre acha que farão qualquer coisa de um jeito melhor que ela, né? Então ela cuida de todos os possíveis detalhes e isso deixa qualquer pessoa extremamente tensa, né? Sem a possibilidade de cometer um engano, de cometer um erro. Tudo tem que estar super perfeito, tudo fica muito mais demorado pelo tempo que a pessoa gasta tentando ser perfeita, né? Executar aquilo com perfeição. Ela também está sempre se comparando com os outros. A pessoa insegura está sempre se comparando com as pessoas, né? Será que estão fazendo melhor do que eu? Será que o que eu estou fazendo está bacana? Tá legal? E nessa comparação ela sempre olha todos os pontos positivos dos outros e ela olha só para os aspectos negativos dos dela. Então é uma competição impossível de ganhar, porque a pessoa insegura é que se detona, né? Ela sempre dá maior crédito para tudo que os outros fazem e o dela parece que está sempre aquém. A avaliação da pessoa insegura é muito falha, né? E é muito injusta. Ela não coloca as coisas com o peso igual, ela sempre acha que ela está inferior. Isso é complicado, a insegurança é uma coisa muito complicada, né? Ela nunca vê o que ela tem de positivo, né? Seus pensamentos e avaliações tendem sempre a ser piores sobre si mesma e isso vai rebaixando cada vez mais a autoestima da pessoa, claro, né? Porque se ela já se sente derrotada de cara, ou que ela não vai agradar, ou que as pessoas não vão achá-la interessante, é claro que a autoestima vai ficando baixa. É matemática, 1 mais 1 igual a 2. Ela sempre tem medo de ser rejeitada. Toda pessoa insegura tem receio da rejeição, né? Por quê? Porque ela se acha pouco, ela se acha menos, ela não tem uma boa ideia a respeito de si, ela não reconhece as suas qualidades, e se ela não reconhece as suas qualidades, como é que ela vai ser amada ou admirada? Então vejam a importância da autoestima. Quando você tem uma ideia legal de si mesma, poxa, eu sou bacana nisso, eu faço isso legal, eu tenho meu charme, eu tenho o meu jeito. Se você não tem esse reconhecimento, como é que você vai achar que os outros têm? Esse é o lance da autoestima. Quem tem uma autoestima boa, claro que nós somos seres sociais, a gente sempre vai se importar em algum grau com o que os outros acham da gente, né? Mas se o que você acha de você mesma é legal, é bom, é um conceito justo, né, das tuas qualidades, compatível com o que você é, o que os outros vão falar já não tem mais tanta importância, não tem um peso tão grande. Muitas pessoas inseguras têm aquela necessidade de demonstrar superioridade, exibir suas conquistas, né? Pessoas que fazem isso, elas demonstram na verdade a própria insegurança, porque não existe nenhuma necessidade de se ostentar nada. Seja o que você conquistou, seja o que você fez, seja o jeito como você lida, porque as pessoas veem isso. Agora, se você precisa ficar o tempo todo demonstrando uma certa superioridade, é a maior bandeira
que você está se sentindo inferior. Então, tome cuidado. Se a pessoa que faz isso acha que está disfarçando, ela não está. É fácil fazer essa leitura, né? Porque uma pessoa que faz tudo legal e que está contente, ela está na boa, ela não precisa ostentar nada, ela não precisa demonstrar nada, né? Ela não precisa competir com ninguém, ela fica na dela, na boa e na dela. Essa necessidade de inferiorizar as pessoas para se sentir superior é um demonstrativo da própria insegurança, né? Quem está seguro do valor que tem não precisa diminuir ninguém para se sentir maior, ele não tem essa necessidade. Eles estão sempre buscando o reconhecimento externo, justamente porque não se sentem capazes de realizar nada de modo satisfatório. É muito ruim quando a gente espera o outro dar nota pra gente, porque aí se derem uma nota ruim, o que você faz? Né? A gente não agrada a todo mundo o tempo todo. A pessoa insegura tem muita dificuldade em receber críticas, toques, né? Porque ela tem uma autoimagem muito fraca. Tudo faz o inseguro desabar e se sentir pior. De onde vem a insegurança, né? Olha, podem ser muitas as causas, né? Uma vai reforçando a outra, na verdade, né? Pode ter sido por ter tido pais muito inseguros que acabam passando isso para os seus filhos, pais que têm medo de tudo, sabe aqueles pais apavorados, que a criança faz qualquer coisa, ela está lá cercando, ou o filho é adolescente, vai sair, a mãe e o pai ficam desesperados, ficam esperando chegar, liga o tempo todo, ai, cuidado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, enche o filho com tantos medos, que são medos deles, na verdade, né? E isso acaba passando, o adolescente fica inseguro, ele se torna um adulto com medo de dar qualquer passo, porque muitas coisas ruins podem acontecer. Pais excessivamente críticos ou perfeccionistas, né? Não permitem que o filho faça nada sozinho, tudo critica, proíbe um monte de coisa, proíbem as iniciativas, né? A coragem, as tentativas dos filhos em conquistar independência e autonomia, em fazer as próprias escolhas, né? Tentar, gente. A gente tem experiência enquanto adultos, enquanto pais, mas não adianta também a gente dar tudo pronto e mastigado, porque as experiências têm que ser vividas, né? E a gente passou por isso, a gente tentou, a gente errou, então a gente tem que permitir que os filhos conquistem essa autonomia. Às vezes até quebrando a cara, fazendo alguma coisa que não deu certo, que o adolescente, ele vai, sabe, vendo maneiras de resolver aquilo, fazer outras tentativas. Não adianta a gente passar, isso não faz que vai dar errado. Não tenta isso que eu já fiz, então ele não vive, não é verdade? Acidentes e traumas também podem gerar muito medo e insegurança. Então são inúmeras as causas. O que fazer, né? Gente, a nossa mente é muito poderosa. Se você ficar repetindo e se convencendo o tempo todo que você não é capaz, que você não é interessante, que você não vai agradar as pessoas, é exatamente assim que você vai se sentir. Gente, pensa um pouco, olha como isso é negativo. Só de falar, a gente já se sente mal. Nossa, eu não sou capaz de fazer nada. Como eu sou desinteressante, ninguém gosta de mim, eu vou fazer errado, as pessoas fazem tudo certo, por que eu não consigo fazer errado? São pensamentos detonantes, né? Você automaticamente já se sente menos, né? A mente da gente tem muito poder, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente se convence, com o que a gente fala pra gente mesmo, né? E isso deixa a gente muito para baixo. Tudo acontece primeiro na mente da gente, tudo que nós vamos fazer, primeiro a gente pensa. Se você acreditar que você não é suficiente, isso vai se tornar verdade, porque você começa a agir com uma série de auto-boicotes, né? É assim que funciona. Se você já se limita e já fala para você que você não é capaz de fazer aquilo, automaticamente você não faz. Né? A gente vai criando uma barreira mental, né? E se torna verdade. A verdade com a qual você vai viver. A limitação é sua, é isso que você tem que entender. Não são os outros que limitam a gente, é a gente que se limita por falta de autoconfiança. Isso é interno. A única maneira de lutar contra isso é mudar seu padrão de pensamento. Escrever alinha o raciocínio da gente, né?
Escreva todas as frases, tudo aquilo que gera insegurança em você, os seus pensamentos, as crenças negativas que você tem de você mesmo, né? Então, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim. Faça uma relação dessas coisas e vá desconstruindo frase por frase, porque se você analisar, você vai ver que isso não é verdade. É claro que as pessoas gostam de você, tem quem não goste também, isso para qualquer pessoa, mas tem muita gente que gosta de você, eu tenho certeza, né? Tem muita coisa que você sabe fazer bem feito, pode não fazer por medo, por covardia, por medo da avaliação externa, mas você sabe que você sabe fazer, que você pode fazer, né? Então, vá desconstruindo e reconstruindo uma linha. Não, eu posso sim, por que eu não posso, né? O que não pode é parar de tentar fazer as coisas. Você tem que ir analisando o que procede e o que não procede. Se mesmo nas frases derrotistas que você escrever, você vê que tem alguma coisa que realmente não dá, você não consegue, aí então você invista nisso, né? Você vai se aprimorar em algumas coisas, a gente não sabe fazer tudo perfeitamente. Então, faça também uma lista das suas qualidades, das coisas que você faz legal, né? Das conquistas que você tem, sabe? Não precisa ser nada gigantesco, são pequenas coisas que fazem o dia a dia da gente, né? Então, fazendo essas listas, você vai organizando os seus pensamentos e vendo o que é que você pode melhorar. Não tenha receio de fazer as coisas, arrisque, né? Ninguém precisa saber, você vai fazendo um desafio para você mesmo. Realmente vá se desafiando, se organize, coloque um tempo para realizar determinadas tarefas, coisas pequenas no início, né? E vá se fortalecendo, vá fortalecendo a sua autoconfiança, né? Você vai vendo do que você é capaz. É claro, para você ter autoconfiança, você precisa ter autoconhecimento. Você tem que se conhecer, conhecer seus pontos fracos e os seus pontos fortes, as suas potencialidades, né? Quanto mais você se conhece, mais você vai confiando em você mesmo e pode cuidar melhor daquilo que te assusta, né? Porque a insegurança é uma das expressões do medo, que é muito importante na vida, porque uma pessoa absolutamente destemida, que não tem receio de nada, ela corre muito mais riscos do que qualquer um, né? Foi o medo dos nossos ancestrais que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, porque se eles não tivessem medo de vulcão, de tempestade, de dinossauro, a gente não estaria aqui para contar, né? Para estar fazendo esse vídeo, não é verdade? Então o receio, o medo, a cautela são muito necessários na vida da gente. Só que quando o medo cresce de uma maneira que gera tanta insegurança que paralisa a tua vida, aí está na hora de separar e tentar entender o que é que está acontecendo. O excesso de medo não permite que a gente viva plenamente as possibilidades da vida, né? Seja um emprego novo, uma viagem, um namoro, né? Só porque você tem medo de não ser bom o suficiente, de não saber o que fazer. Então, invista no autoconhecimento, se conheça, entenda e aceite as suas limitações e também as suas qualidades e o seu potencial, né? Todos nós temos as duas coisas, né? Todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem pontos fracos, todo mundo tem insegurança em determinado grau. A gente só tem que tomar cuidado para não deixar essa insegurança paralisar a vida da gente. Tudo vai depender do que você alimentar mais. As crenças negativas que você tem sobre você mesmo ou